Cada coração procura onde possa descansar. Mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar. Já está no vermelho? Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar. O meu coração te entrego, ó Jesus meu Salvador, para que tu sejas sempre o meu Rei e meu Senhor. Cristo sempre eternamente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Cristo sempre eternamente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei, nele achei. Cada coração procura onde possa descansar, mas descanso verdadeiro só Jesus o pode dar. O meu coração eu te entrego, ó Jesus meu Salvador, para que tu sejas sempre o meu Rei e o meu Senhor. Cristo sempre eternamente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu abrigo, tudo nele achei. Cristo sempre eternamente, Cristo Salvador e Rei, meu amigo, meu amigo, tudo nele achei, nele achei. Vamos logo orar com Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede. Ó Deus, esse momento, Senhor, que nós estamos tendo de estarmos novamente na Tua casa para Te adorar e Te exaltar. Ó Pai, seja agora com a mensagem que o Teu servo irá trazer. Que ele, nesta noite, ele diminua e que Tu venha crescer. E que nós possamos, Senhor, colocarmos em prática a Tua palavra. Tudo que nós iremos aprender nesta noite, Senhor. Que nós possamos colocar em nossas vidas diariamente. É assim, ó Pai, que eu Te agradeço por tudo. Em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Quem estará diante do trono de Deus? Vamos abrir Apocalipse, capítulo 7. Leremos versículos 9 a 17. Alguns meses atrás, a gente terminou de estudar o livro de Apocalipse, sua teologia, as ordens de Jesus às igrejas. Então, Apocalipse, capítulo 7, leremos do versículo 9 ao 17. Os irmãos acompanhem a leitura.
Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água de vida, da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vejam só, irmãos, que coisa linda essa visão que foi dada a João, preso numa ilha por causa do Evangelho. Não era porque era mau elemento, não. Ele esteve preso por causa do Evangelho. De vez em quando eu lembro aqui, isso para os irmãos. Os sofrimentos prometidos para a gente, Jesus prometeu isso, todos eles são por causa do Evangelho. Se temos sofrimento nas nossas causas porque não cumprimos a palavra de Deus, porque não amamos nossa esposa, porque as esposas não respeitam o marido, porque não ensinam os filhos são desobedientes, aí é outra história. Aí é juízo de Deus. Quando nós padecemos por causa do Evangelho, não, isso é glória. Então, irmãos, que Deus nos abençoe a entender aqui essa parte da visão de João. Não é? Em diversas ocasiões, no estudo que nós terminamos, nós temos falado sobre a verdadeira adoração. Já lemos este, tantas vezes, e outros trechos de Apocalipse, para mostrar que a verdadeira adoração ela é centrada em Deus, e não nos homens, como se vê nos ditos cultos das igrejas ditas evangélicas dos nossos dias. Todo culto, leia o Apocalipse, começa com os 4 seres viventes, adorando, louvando a Deus, dizendo. Depois entram os 24 anciãos, adorando, louvando a Deus, dizendo. Depois entram multidões e multidões, miríades e miríades de anjos, e uma multidão vestida de branco. Deus, o centro da adoração é Deus, o Cordeiro, que venceu o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então, não há adoração centrada em nós mesmos, como nós vemos nos ditos cultos. Também já falamos que a leitura da Bíblia, para o seu entendimento, não pode ser feita como se nós estivéssemos lendo um romance gospel, digamos assim. Não é assim. Se não lermos a Escritura Sagrada com orientação, com iluminação do Espírito Santo, com muita oração e com orientação de um pastor, de um presbítero, de alguém que já estudou muito para poder ensinar, foi assim que Deus determinou, não vai adiantar muita coisa não. Normalmente a gente tende a decorar e a gostar de versículos que nós entendemos que estão a nosso favor. Detalhe, nós entendemos que estão a nosso favor. Então esse a gente gosta. Os outros, que são versículos de juízo, de punição, de tribulação, que Deus mesmo manda, esse não é conosco não. Esse nós não queremos não. Então, nós sabemos que o livro de Apocalipse, em especial, é um livro que desperta muito interesse, muita curiosidade. E é um instrumento de astúcia de pastores falsos para agregar gente às suas igrejas. Eles anunciam, vamos estudar o livro de Apocalipse, isso é anunciado para todo mundo. Enche de curiosos, consumidores de religião, que se dizem crentes, para ouvir o que é que o Apocalipse diz. E haja o pastor ensinar coisas falsas. É claro, irmãos, que
Este e outros trechos de Apocalipse, este que nós lemos, trechos outros que nos mostram a adoração diante do trono de Deus, certamente, como trata-se da palavra de Deus, esses textos, essas passagens, têm a capacidade de converter, têm a capacidade de despertar os não convertidos, no sentido de que possam contemplar a verdadeira adoração que eles nem conheciam, adoração que só é feita pelos salvos, para que eles possam perceber quão incapacitados estão de ter a mesma natureza daqueles que adoram a Deus. Que é isso? Que povo é esse? Lembra, lá em Coríntios, Paulo diz isso. E aqueles que entrarem e verem como é a adoração, eles se sentirão compungidos, eles se sentirão autoacusados, digamos assim, que Deus é esse? Eu não conhecia esse Deus. E se arrependerão. Então, como é uma parte da palavra, essas pessoas, diante dessa adoração verdadeira, eles vão se questionar. Eu não conhecia esse tipo de adoração. O que é isso? E podem se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus naquele momento ali, e procurar o pastor, procurar um irmão ao lado, qualquer um, e dizer, olha, eu quero saber mais sobre isso. É isso, irmãos. É assim que Deus converte alguém. Por outro lado, irmãos, este e outros trechos da Bíblia, como esse agora que nós lemos do Apocalipse, nos mostram a adoração diante do trono de Deus, que essa adoração tem a capacidade de edificar os crentes, os que já são salvos. Aqui nós podemos ver que será, ou como será, ou qual será a nossa adoração eterna na glória de Deus, diante de Deus, o Cristo de Deus, aquele que nos salvou. Meu Deus, nós não vamos cansar nunca de adorá-lo. Nunca. Não vamos cansar nunca de adorá-lo. Aqui nós podemos ser encorajados a viver uma vida de santidade neste mundo, uma vez que diante do trono do Pai, estarão lá de vestes brancas aqueles que já adoravam o Senhor neste mundo. Ninguém imagine que sem ser um adorador de Deus aqui, será um adorador de Deus no céu. Isso é o cúmulo da cretinice. Uma pessoa pensar isso. Eu não sou adorador de Deus aqui não, eu vou para a igreja. Tá, isso aí todo mundo vai, qualquer igreja que seja. A não ser os ateus, qualquer um outro religioso vai para alguma igreja. Não é diferente dessa aqui ou de qualquer batista, pentecostal, candomblé, não é diferente. Se não for um adorador de Deus verdadeiro, não é diferente, ele é um religioso. Então ninguém imagine que porque eu vou para a igreja, eu vou para o céu. Quem vai adorar a Deus diante do trono, esses que João viu, que estarão lá com vestiduras brancas, são os que adoram o Senhor aqui, neste mundo já. E observem que outra coisa que nós podemos ver nesse trecho e em outros trechos, diante do trono de Deus, as pessoas, quando ouvem esses textos, um texto como esse, tem a capacidade de consolar os crentes que passam por tribulações por causa do Evangelho. Passam por tribulações porque são crentes. Como era o caso dessas pessoas a quem João escreveu. A igreja estava sendo bombardeada na época, e Jesus mandou essa carta exatamente para encorajar os irmãos, para saberem que eles vão passar. A mensagem do Apocalipse é essa, a vitória do Cordeiro de Deus e a vitória da sua igreja com ele. É esse o tema de Apocalipse. Então, irmãos, esses destinatários para os quais as cartas foram enviadas, eles estavam sofrendo horrores por serem cristãos. Jesus já havia ensinado a eles, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Portanto, irmãos, a visão da adoração diante do trono de Deus serve de consolo para os que sofrem nesse mundo caído e sofrem muito. Por causa do Evangelho. Nós temos visto aí nessa campanha eleitoral agora, o que está sendo preparado por um partido, se ganhar o PT, vamos dizer logo, as loucuras, as arbitrariedades, a prostituição que está sendo programada para ser ensinada ao povo. Leis já sendo trabalhadas para obrigar evangélicos a fazer isso, fazer aquilo, ou não fazer aquilo. Isso já acontece na Bolívia, nesses países comunistas. Então, irmãos,
Eu digo para vocês, já disse aqui mais de uma vez, e vou dizer, eu até gostaria de ver a igreja perseguida. Eu até gostaria de ver a igreja perseguida, mas perseguida mesmo, perseguida de morte. Aí nós saberíamos, como Paulo diz aos Coríntios, quem é palha e quem é ouro. A igreja, na história da igreja, eu fiz especialização em história da igreja, a igreja só cresceu verdadeiramente quando foi perseguida de morte. Quando a igreja está de bem com o Estado, está de bem com o governo, vira a mesma corrupção do governo. Sempre foi assim na história da igreja. É o que nós vemos hoje. A igreja de braços dados com o governo, muito bem, obrigado, não há qualquer reação contrária à igreja, a não ser esses loucos que inventam de fazer coisa errada, dizendo que Jesus está mandando de fazer isso. Claro que não está. Como, por exemplo, construir uma igreja num terreno público, não é local para construir igreja ali, o camarada se apropria indevidamente de um terreno público. Quando a cidade descobre, a municipalidade descobre, por causa do ordenamento da cidade, manda derrubar a igreja. O cara diz que é o diabo que está perseguindo ele. O diabo é você que foi construir uma igreja num local impróprio, num local público. Pois é, então eles ficam dizendo, é o Satanás que está nos perseguindo. Satanás é você, meu amigo, que foi construir igreja num local público que não era para construir igreja, prédio. Pois é, então, irmãos, no nosso país não há perseguição contra a igreja. De vez em quando a gente ouve alguém falar que a igreja é perseguida. Perseguida como? Está perseguida porque está fazendo alguma coisa errada e não porque está cumprindo o que Cristo mandou, cumprindo o ensinamento dos seus apóstolos. Então, irmãos, você quando lê um versículo desse, um texto como esse, que diz que estes que estão lá, adorando a Deus, são os que vieram da grande tribulação. De onde eles vieram? De uma vida mansa? Vieram de uma igreja vida mansa? Não, eles vieram da grande tribulação. É isso que Jesus promete. Então, irmãos, especialmente num país corrompido como o nosso, a gente sempre imagina a grande tribulação como aquelas que aconteceram lá no tempo de Nero, no tempo dos Césares. Não necessariamente, irmãos. Hoje, cada pai aqui está acostumado a me ouvir dizer isso direto, todo domingo quase. Tem uma grande tribulação que você não consegue vencer, que é a educação dos filhos. Porque o mundo ensina a educar os filhos assim. E você não tem peito de peitar o mundo. O Nero hoje que faz a sua família virar uma desgraça, é o mundo. E você não tem peito. É a grande tribulação. Vamos considerar que isso é uma grande tribulação. Tanto que eu vejo famílias aqui na nossa igreja que vivem um verdadeiro inferno dentro de casa. Crentes estão aqui na igreja. Não conseguem. Isso no meu ver, já é uma grande tribulação. De algum modo, já é uma grande tribulação. Então, irmãos, nós precisamos ver que um texto como esse, eu venci o mundo. Jesus diz, os que estão aqui são os que vieram da grande tribulação. Então, a adoração diante do trono serve de consolo para a gente. Como ensina Paulo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. E esse sofrimento dos tempos presentes que Paulo está falando aqui era perseguição. Era quantas pisas ele pegou, quantas cadeias ele pegou, quanta fome ele passou, quantos naufrágios ele sofreu. É disso que ele está falando aqui. E os irmãos sendo perseguidos. Então, irmão, vamos examinar mais de perto um pouquinho esse trecho que a gente leu aqui de João. O que foi que João viu? Versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Esse palma é palma de palmeira. Uma vez eu vi um pastor ler esse versículo e dizer, pode aplaudir, irmão, está aqui, ó, palma, está na Bíblia. Oh, meu Deus do céu. Esse palma, como está falando aqui, é palma de palmeira, não é palma aplauso, não. Então, irmãos, como eu vivo lembrando, o Senhor Jesus não diz que são poucos os eleitos? Como é que João viu uma multidão que não se pode contar, de todas as tribos, cordeiro, vestida de branco, tribos, nações, povos, línguas? Ninguém podia enumerar de tão grande a quantidade desse povo vestido de branco. Mas Jesus não disse que são poucos os salvos? De fato, durante o seu ministério, João viu muito poucas pessoas convertidas. No tempo dos apóstolos, a gente pensa que as igrejas eram que nem as de hoje. Não sei quantas mil pessoas eram, não. Era 10, 12, 15. Algumas tinham 50 e olhe. Corinto, Éfeso, Roma. Era muito pouco. Só que agora, ele está contemplando o trono de Deus.
no grande dia do Senhor já, não é? Ele está diante do trono e vê remidos e salvos de todas as épocas, de todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas. Já não são os poucos de cada comunidade que ele conheceu, João conheceu. E sim uma multidão dos eleitos todos, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então nessa revelação, Jesus compartilha com João, coitado, sofrendo desgraça, lá naquele isolamento, naquela ilha. Detalhe, repito, ele estava lá por causa do Evangelho. E Jesus mostra a João aquilo que já havia sido profetizado por Isaías. Predito a respeito de Jesus. Diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. Ali Jesus estava mostrando para João, todo o meu povo aqui, João. Ele poderia ter repetido para João, se fosse João, não está faltando nenhum aqui, ó, a não ser aquele, filho da perdição, para se cumprir as Escrituras. Portanto, irmãos, quando vemos as cidades entupidas de pessoas, o povo do campo migrou quase todo para a cidade. Por causa disso, nós vemos nessas cidades entupidas de pessoas, igrejas ditas evangélicas, entupidas de ditos crentes. Embora, eu já disse para vocês, isso me deixa muito triste. Quando eu vejo igrejas cheias de gente, na verdade eu fico muito triste, porque eu sei que ali não tem nenhum crente às vezes, nem o pastor. Eu estive ontem na livraria do irmão Pedro de novo, escolhendo uns livros, e as prateleiras de Bíblia já não cabem mais. Uma prateleira, uma parede inteirinha de Bíblia, já tem uma bancada no meio lá cheia de Bíblias. É Bíblia de tudo quanto é tipo. Daqui a pouco vai ter Bíblia do branco, do preto, do velho, do aleijado, do sadio, do doente. Vai ter Bíblia da garota esperta, Bíblia não sei de quê. Vai já sair a Bíblia do travesti, a Bíblia do LGBT, vai já sair. Então eu fico olhando aquilo de, meu Deus do céu, comércio da Bíblia. Simplesmente comércio da Bíblia. Que dá uma tristeza de olhar aquilo. Então, quando nós vemos as cidades cheias de gentes, por consequência, as igrejas cheias de gente, por quê? Porque as igrejas lutam por esse público, lutam entre si, inclusive. Haja espetáculo, haja artimanha, que Paulo diz, astúcia de homens com que induzem ao erro. Cada igreja fazendo mais artimanha para encher de gente, porque gente contribui. Dinheiro, poder. Agora, na época das eleições, você vê pastores importantes a ponto de ter entrevista com o presidente da república, com o governador, com o prefeito, com não sei o quê. Por quê? Porque eles carregam milhões de votos para esse político. É o que eu disse para vocês agora. Igreja assim com o governo, com o poder. Isso não está certo. Então, meus filhos, na visão de João, todos estão diante do trono de Deus. Versículo 11 nos informa que esses eleitos estão numa posição até mais privilegiada, digamos assim, do que os anjos. Versículo 11. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos e adoraram e diziam amém e amém. Então repare que os anjos estavam lá também, rodeando o trono, e esses aqui estavam diante do trono, em pé diante do trono. Então, como a gente vê que eles estavam em pé diante do trono e os anjos rodeando o trono, então, no meu entendimento, esses aqui estavam ali, na frente do Senhor, rodeado pelas multidões de anjos, miríades e miríades de anjos. Então, irmãos, que coisa impressionante, irmãos. Os anjos estão ao derredor dessa multidão, estão em volta deles também. Sabe por quê, irmãos? Porque só os salvos receberam a justiça do Cristo. Os anjos não. Os anjos já eram lá do céu, feitos para adorar a Deus. Eles não receberam a salvação do Cristo. Quem recebeu a salvação foram os pecadores. Para a nossa tristeza e pelo que a palavra diz, Satanás e seus demônios não são mais objeto da compaixão, da misericórdia, do perdão, da salvação de Deus. Eles já estão condenados.
Nós vemos na Bíblia que os pastores que ensinam a palavra de forma incorreta já estão condenados, não são mais também objeto de compaixão, de perdão, de salvação. Nós vemos aqui imagens que eles já foram postos para isso. Que coisa terrível. Então, olha só, irmãos. Que diferença. Somente os salvos, a esses salvos, somente a eles é creditada a vitória do Cordeiro de Deus, como está explicada no Apocalipse. Por isso eles estão com vestiduras brancas, que simbolizam a pureza, que simbolizam os remidos. Remidos quer dizer comprados, livres da escravidão pelo Senhor Jesus. E estão com palmas nas mãos. Essas palmas indicam sinal de vitória. Era assim que o povo recebia um general vitorioso, um exército vitorioso, com palmas nas mãos, as mulheres jogando pétala de rosa, perfumes. Quando Jesus entrou em Jerusalém, lembram? Todo o povo com palma nas mãos, bendito que vem, Hosana, bendito que vem em nome de Deus. Eles achavam que Jesus estava entrando ali como um rei. Essas palmas, folhas de palmeira, simbolizam vitória. Naquela época era assim. Por isso eles não cansam de clamar em grande voz, declarando que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Irmãos, que diferença quando se lê um texto desse? Que diferença desses aqui que estavam diante do trono, clamando que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro? Que diferença de ditos crentes que acham que eles têm algum crédito na salvação. Olha aqui, os salvos lá no céu, diante do trono, clamando ao Senhor e ao Cordeiro pertence a salvação. Não tem uma vírgula sequer de crédito a mim. Os próprios salvos estão lá clamando isso. Pessoas que se imaginam com algum crédito diante de Deus, com alguma participação ativa na salvação. Que diferença dos verdadeiros salvos que já estão lá no céu, João viu, clamando: a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Agora, irmãos, observe que um dos anciãos perguntou a João quem era aquela multidão. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Ele perguntou isso. Aí no versículo 14, João diz que ele sabia, né? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, olha, irmãos, ele já sabia. O ancião já sabia. Ele apenas queria que João também soubesse. Por isso que ele perguntou se João sabia. Eram pessoas pecadoras, todas elas, que por serem eleitas do Pai, foram salvas pelo Senhor Jesus, santificadas no poder do Espírito Santo, e passaram pela grande tribulação, venceram o orgulho que faz parte dessa tribulação. Quem pensa que tribulação é só polícia atrás da gente, governador, não, irmãos. É o pecado, é o mundo, é a nossa carne, é a nossa tendência pecaminosa, nossos afetos, nossos desejos. Venceram o orgulho, venceram a arrogância, venceram a falsidade, venceram a desobediência, venceram a promiscuidade, venceram o mundo. Jesus não disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais, ainda bem que ele não diz no mundo ficais em aflição. Repara que ele diz que a gente vai passar. Então tudo isso faz parte da grande tribulação, que a gente imagina que é uma guerra. Não necessariamente, nós já vivemos em guerra o tempo todo. Chamada batalha espiritual. Contra nós mesmos, contra nossas tendências, as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero ir não sei para onde, eu quero estar não sei onde, eu quero ser não sei o que, eu. Eram pessoas que tiveram as suas vestes sujas, com a imundície desse mundo. Pois bem, essas vestes foram alvejadas pelo Cordeiro, foram lavadas com o sangue de Cristo, e agora estavam diante do trono
do Pai. Versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Lembra, tiveram as suas vestes alvejadas. Versículo 14. No sangue do Cordeiro. Razão porque se encontram diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Oh, irmãos, que coisa consoladora, encorajadora, para que a gente viva num mundo caído, pervertido, corrompido, em especial o nosso país. Tudo é permitido no nosso país. Meu Deus do céu. Tudo é permitido. Menos ser honesto. Ser honesto é meio complicado. O próprio governo obriga você a ser desonesto. Quando lhe cobra impostos que se você pagar, você vai falir. No Brasil, quem for empresário, ou ele é desonesto ou fale. Não tem conversa. O governo quebra ele. Então, irmãos, prestem atenção. Esses que estão diante do trono são pecadores também. Só que agora, remidos, lavados, santificados, purificados. E daí em diante vão viver agora para glorificar, para adorar a Deus. Meus filhos, será que todos que estão aqui, e são poucos hoje por causa da eleição, será que todos estão nessa condição, irmãos? Olha, irmãos, eu já disse ainda agora, só quem estará lá no céu glorificando, louvando e adorando a Deus é quem já faz isso aqui na terra. Então eu vivo chamando a atenção de vocês. Quando eu vejo um irmão deixar de vir para um estudo bíblico, ou para um culto, por qualquer motivo, seja jogo de futebol, corrida de Fórmula 1, passeata não sei de quem, olha, eu fico muito triste com um negócio desse. Eu fico muito triste com um negócio desse. Por quê? Porque isso não adianta tentar explicar, isso é uma prova cabal da importância que você dá a esse evento, seja o que for, muito maior do que a importância que você dá em aprender mais de Deus. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Não vou pegar por quê? Não porque eu fui não sei para onde. Não é porque eu fui fazer não sei o quê. Não é porque... Mas, meu Deus do céu, você tem o tempo todo do mundo para fazer isso. Tem um domingo, tem um dia de estudo bíblico para vir à igreja e esse dia você cancela por causa de qualquer coisa. Isso é terrível. Não há possibilidade de imaginar que uma pessoa que não louva a Deus, que não adora a Deus aqui nesse mundo, vai estar louvando lá no céu. Isso é loucura imaginar isso. É como uma mulher que não engravidou esperar dar à luz a um filho. Como que ela vai dar à luz a um filho se ela não está nem grávida? Eu vejo às vezes coisas tão simples. Não foi fazer não sei o quê. Não veio por isso. Mas, meu Deus do céu, olha a importância disso aqui. Nenhuma. Isso faz parte da grande tribulação, viu? Que a gente nem imagina. Porque a tribulação é uma guerra. Não. Isso faz parte da grande tribulação. Você não perceber que está sendo tirado diante de Deus, está abrindo mão da glória de Deus por qualquer coisa. Lá na época de Nero era porque a espada, fogo, forca, cruz, o que fosse. Hoje não. Hoje é as sutilezas da tal cultura super desenvolvida, pós-moderna. Que maravilha. Que maravilha. Será que todos, irmãos, têm convicção de que estão passando pela grande tribulação exclusivamente pela graça de Deus? Repito, irmão, nós sempre imaginamos a grande tribulação como algo extraordinário. Proibição de ser crente, prisão por ser crente. Pode até chegar lá. Mas não é assim não, irmãos. Não é como nós imaginamos, não. Quando tomamos consciência de que somos miseráveis pecadores, condenados ao inferno, sem a mínima condição de nos salvar a nós mesmos, então sabemos que a grande tribulação realmente é algo extraordinário e difícil de vencer, se não for pela graça de Deus. É difícil amar minha mulher.
Não posso. Minha mulher é insuportável, eu não posso amá-la. É difícil respeitar meu marido. Não posso, um caba grosso desse ou um banana desse, como é que eu vou respeitar? É difícil educar meus filhos porque hoje o mundo é diferente. Eu não posso educar meus filhos como a Bíblia manda porque o tempo mudou. Não pode. Os filhos não obedecem os pais porque os colegas dele também não obedecem os pais. E eles vivem juntos. Convivem de manhã, de tarde, de noite com esses amigos. E veem isso. Pois é, irmãos. Isso é coisa extraordinária que nós não podemos vencer se não for na graça de Deus. Só que a gente nem se manca disso. Fica esperando uma grande tribulação, espada, tiro, bala, canhão, metralhadora. Não é, irmãos. Não é. Pode até vir um negócio desse, mas não é não. Não é não. Na verdade, essas coisas são impossíveis de fazer. São mesmo. Por quê? Porque o mundo nos oferece sempre alguma coisa mais fácil. É mais fácil eu criar meus filhos em desacordo com a Bíblia. Muito mais fácil. Eu vou ter menos problema. Sim, vou ter menos problema no meu dia a dia, mas lá na frente você vai ver. Mesmo sem considerar, irmãos, muitas coisas que ainda nem sabemos. Se não fosse pela graça de Deus, não resistiríamos às tentações da carne. Todo mundo sabe aqui suas tentações. Não resistiríamos aos convites fantasiosos do mundo. Todo mundo sabe aqui os convites que aceita e gosta de ir. Se não fosse a graça de Deus, não poderíamos suportar aflições e tribulações que nos sobrevêm. E todas estas coisas são extraordinariamente difíceis de suportar, difíceis de combater. Na verdade, são impossíveis. É por isso que diz que Ele mesmo nos pegará, Ele mesmo fará de nós, montará o seu tabernáculo conosco. Versículo 14 e 15 que lemos agora. Respondi-lhe então, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Graça de Deus, irmãos. Graça de Deus, isso é coisa extraordinária. Ser crente é milagre. Perseverar em santidade de vida é milagre. Chegar lá no céu é milagre. Receber de Deus esse conforto, esse consolo, clamando ao Senhor, e Ele mesmo estenderá sobre nós o seu tabernáculo. Isso é milagre. Isso é glória de Deus. Por isso nós carecemos tanto da graça de Deus e temos que saber disso, irmãos. Agora preste atenção. O ancião afirma que todos os salvos, vou repetir isso aqui, vieram da grande tribulação. Portanto, mais uma vez, eu faço questão de lembrar que todas as pregações psicologizadas, todas as pregações adocicadas, todas as pregações agradáveis, todas as pregações que prometem uma vida fácil, Jesus quer abençoar, Jesus quer fazer, todas as pregações que prometem vida mansa, isenta de dificuldades, todas são falsas, seja em que igreja for. Jesus e os salvos que João viu configuram o mesmo exemplo que o próprio Senhor passou. Sem cruz não há glória. Portanto, vida mansa, igreja lotada de pessoas felizes, maravilhosas. Isso é prenúncio ou treinamento para uma vida sem glória no futuro. Não participarão da glória eterna. Os que estão lá não vieram das dificuldades do mundo, das tribulações? Então quem está numa igreja vida mansa, tudo maravilhoso, bonito, uma igreja clube, não tem vaga para ir lá no céu. Olha, irmãos, quem estará diante do trono de Deus? Será que todos aqui estão convictos de que tem a mesma natureza daqueles que João viu?
aqueles que vieram da grande tribulação, passaram por terríveis dificuldades aqui nesse mundo, mas o Senhor os conduziu, o Senhor os salvou, o Senhor os lavou com seu sangue, o Senhor os alvejou, deu-lhes vestes brancas, e agora eles estão lá com palmas na mão diante do Senhor, comemorando a vitória do Cordeiro e glorificando o Cordeiro, dizendo: a ti pertence a salvação. A ti pertence a salvação. Eu sou um miserável pecador que o Senhor resgatou. Por isso eu estou aqui te glorificando. Será que todos, irmãos, têm essa consciência? Será que todos podem dizer que são pecadores remidos, mas continuam pecadores, cujas vestiduras imundas foram alvejadas, foram lavadas com o sangue do Cordeiro? Será que a sua vida secular reflete isso? Será que a sua vida aqui nesse mundo já pode ser um reflexo de que o que vai ser lá no futuro, lá na glória, no grande dia? Será? Qual a diferença do povo do mundo? Preste atenção, meus irmãos. Como eu tenho feito essa confrontação tantas vezes, o discipulado é uma confrontação direta o tempo todo. Quem não receber aquela confrontação como vinda de Deus e como um chamado para me mostrar como eu estou errado, já está condenado. E isso é terrível. Isso é terrível. Então, irmãos, é por isso que eu chamo a atenção o tempo todo. O tempo todo. Porque se apenas uma dessas respostas aqui, dessas perguntas que foram feitas, será que todos aqui estão convictos de que têm a mesma natureza daqueles que estarão lá diante do trono do Pai, que João viu? Será que todos podem dizer que são pecadores remidos, cujas vestiduras imundas foram lavadas? Será que todos aqui têm uma vida secular que reflete essa visão de João lá no céu? Presta atenção. Se uma dessas três perguntas tiver uma resposta negativa, você não é convertido. A sua conversão é falsa. Você é apenas um religioso, religiosa. Portanto, a palavra de Jesus, inclusive as suas 7 igrejas, lá do Apocalipse, é: arrependa-se. Arrependa-se. Até a Laodiceia, uma desgraça de igreja, ele diz: eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Arrependa-se. Arrependa-se. Faça o que Deus manda. Clame diante do Senhor por misericórdia. Senhor, eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua misericórdia. Eu não tenho força. Se não for fortalecido na tua força, Senhor, e na força do teu poder, eu não posso. Me ajuda, meu Senhor. Vocês não imaginam como eu faço essa oração a Deus. Vocês nem imaginam. Como eu repito essa oração a Deus inúmeras vezes durante o dia. Não me deixa cair, Senhor, porque eu sei as tentações do mundo. E as tentações do mundo não é só me chamando para fazer coisa errada, não. É não fazendo o que é certo. É a mesma coisa. Você peca quando faz a coisa errada e peca quando não faz a coisa certa. É a mesma coisa. Minha mulher sabe quantas vezes eu perco a paciência com ele. Isso vai aumentando. À medida que a gente vai ficando velho, vai ficando mais intolerante, consequentemente mais intolerável. Todos dois, eu e ela. E às vezes acontece de perder a paciência. Meu Deus, perdi a paciência com a minha mulher. Ela perde a paciência comigo. E toda vez eu oro: Senhor, se o Senhor me soltar, eu caio. Portanto, irmão, se uma dessas perguntas aqui, a resposta for negativa, presta atenção, vou dizer de novo. Será que todos aqui estão convictos de que têm a mesma natureza daqueles que João viu? Vestiduras brancas. Será que todos podem dizer que eu sou um pecador remido? O Senhor me lavou, o Senhor me remiu, me redimiu. O Senhor me santificou durante a minha vida. Continua me santificando. Eu vou estar lá na glória junto com essa multidão que João viu. Eu vou estar lá. Pela tua graça, meu Senhor, eu vou estar lá pela tua graça. Aí, será que a minha vida reflete essa minha certeza que eu estou dizendo?
Ou eu sou crente, mas não dá, pastor, para fazer isso. Isso aqui não pode, não dá. Pois é, irmãos. Se uma resposta dessas for negativa, você precisa rever sua conversão. Precisa clamar a Deus. Arrependa-se, clame a Deus. Agora, se todas as respostas forem sim, que maravilha. Que maravilha, porque aí você pode ter a bendita esperança de que fará parte daquela multidão que João viu. Eu vou estar lá, com a minha palminha na mão. Eu vou estar lá, proclamando, dizendo, bendito é o Senhor, a ti pertence a salvação, o Senhor me salvou. Eu vou estar lá. Para estes, em sua adoração contínua, a partir daí, na verdade, a partir daqui da conversão, a vida em abundância que Jesus prometeu tem a ver com isso. A promessa, olha que maravilha, jamais terão fome, jamais terão sede, jamais sofrerão insolação. Por quê? Porque serão apacentados pelo Cordeiro de Deus. O pastor, naquela época em que a Bíblia foi escrita, ele dava a vida pelas suas ovelhas. Normal, Davi. Ele diz, matei um leão, matei uma ursa. A ursa poderia ter matado ele. O leão poderia ter matado ele. Um pastor, ele enfrentava qualquer coisa pelas suas ovelhas. Pois é, nós seremos apacentados pelo pastor dos pastores. O próprio Cordeiro de Deus. Ele guiará, ele estenderá o seu tabernáculo sobre aqueles que estão lá na frente dele. Ele os guiará à fonte de águas tranquilas. Lembre-se, é meu pastor, nada me faltará. Ele me que Deus fará tudo isso para louvor da sua glória. É isso que o povo está lá fazendo diante dele, glorificando o seu nome. Portanto, essa multidão que estará lá adorando a Deus, faz parte dessa glória de Deus. Por isso que eles estão lá o tempo todo glorificando a Deus. Que nós possamos entender, meus irmãos, a palavra de Deus, nos confrontar diante dessa situação. Olhem quem é que estará lá. Não é qualquer um, não. Então, que Deus nos conceda graça para a gente fazer um autoexame, uma autocrítica, verificar como tem sido nossa vida. Nesse sentido, eu vou estar lá nessa
essa multidão, em glorificar a Deus, já faz parte exatamente da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Hoje tem